sinais no ciclo trigonométrico. Antes da gente falar de sinal propriamente dito, né? Vamos só lembrar algumas coisas. Não vou desenhar a circunferência, mas só para a gente trabalhar aqui com a noção de quadrante. Então, se eu quero falar da razão seno, eu sempre trabalharei com y. Então, é esse eixo que eu vou observar. E aí eu vou lá e penso. Sempre que eu estou fazendo um gráfico lá, um plano cartesiano, o y para cima é positivo, para baixo ele é negativo. Então, vou olhar só o y. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Só, mais nada. Aí eu venho e vou pensar na próxima razão, que se chama cosseno. Cosseno trabalha com x, então eu vou pensar no cosseno de x, né? X para a direita é positivo, x para a esquerda é negativo. Então, eu olho direita, tudo positivo. Esquerda, tudo negativo. Aí, quando eu vou trabalhar com a razão tangente, que a tangente é quem? É o cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente também pode ser o seno de um ângulo qualquer dividido pelo cosseno de um ângulo qualquer. Já vou aproveitar aqui o gancho e explicar por que disso. Quem é seno? Cateto oposto por hipotenusa, dividido pelo cosseno, que é cateto adjacente, por hipotenusa. Quando eu multiplico fração de fração, multiplico os extremos e os meios. Então, vou ficar com a seguinte situação. Cateto oposto vezes hipotenusa, dividido por cateto adjacente vezes hipotenusa. Se eu tivesse 3 por 3, ia dar 1. Se eu tivesse 55, dividido por 55, ia dar 1. Então, eu posso simplificar, porque está multiplicando. Por isso que a tangente de um ângulo qualquer se torna oposto por adjacente. É nessa razão. Ou, né, seno dividido por cosseno. Por isso, e eu tenho que observar, então, seno e cosseno para poder chegar. Mas vou colocar uma observação aqui, então, né? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Para a gente ficar interiorizando essas informações, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto. Sempre o sentido positivo é o sentido anti-horário. Lembrando que aqui eu não coloquei x e y obrigatoriamente, né? Só para a gente interiorizar essa parte que seno é sempre y e cosseno é sempre x. E a tangente, a relação de cosseno por seno, ou perdão, seno por cosseno. Então, como é que eu descubro os sinais da tangente? Mais com mais, mais. Agora, segundo quadrante, mais com menos, menos. Terceiro quadrante, menos com menos, mais. Quarto quadrante, menos com mais, menos. Por que precisa fazer isso? Porque é uma divisão, onde eu faço o jogo de sinal. O que eu ia dizer aqui? Observa que eu tenho positivo, positivo, negativo, negativo. Aí eu tenho positivo, negativo, negativo, positivo. Venho e tenho positivo, negativo, positivo, negativo. Não repete a ordem dos sinais. Repete a seguinte informação. Tem sempre 2 positivos e 2 negativos. Aqui eu tenho nos quadrantes superiores, aqui na direita e aqui na diagonal dos quadrantes ímpares. Quando eu falo da questão de tangente, sempre é seno dividido por cosseno, então eu vou pensar na tangente aqui, ó, né? Lateralmente ao eixo das ordenadas. Agora, se eu for falar de cotangente, que é
lá o caco, né? Cateto adjacente por oposto. Eu tenho que trabalhar, então, cotangente de algo, de um ângulo θ, vai ser exatamente a razão inversa aqui, né? Então, vai ser cosseno de alguém por seno de alguém. Aí muda, aí eu tô olhando aqui. Paralelo ao eixo das abscissas. Cotangente trabalha com x, tangente trabalha com y. Só pra gente ter uma noção. Aí abordamos outros aspectos. Lembrando, né? Quem é a relação inversa do seno? É aquela que não começa com S, começa com C, cossecante. Então, quer dizer que além do seno, os sinais eles se repetem para cossecante. Do cosseno, não começa com C igual ele, começa com S, secante. Então, cosseno está trabalhando diretamente com secante, são os mesmos sinais. Já da tangente a gente já supõe, né, que é a cotangente, até pelo desenho. Então, tá aqui, são os sinais da tangente. E eu digo sinais por causa dos mesmos quadrantes, tá? Nesse sentido, cotangente. Eu preciso lembrar e identificar isso, para poder entender e compreender os comportamentos dentro das variações de movimento que eu posso ter, outras situações que podem estar previstas. Então, tá aqui, né, toda essa relação. Lembrando que aqui estão as duas inversas, né? Então, tá aqui toda uma relação de tangente e cotangente. E aproveitando o espaço para lembrar que seno de alguém é cateto oposto por hipotenusa. Cosseno de alguém, cateto adjacente por hipotenusa. Tangente de alguém, alguém é ângulo, tá? É cateto oposto por cateto adjacente, aquilo que a gente falou aqui na lateral. Aí eu vou sempre lembrar do macete, corri, caí, tomei coca. Lembra que esse coca é oposto por adjacente, esse cair é adjacente por hipotenusa e o corri é o oposto por hipotenusa. Aí se eu estiver falando da cossecante, eu vou pensar em hipotenusa por oposto. Na secante eu estou pensando em hipotenusa por adjacente e na cotangente de um ângulo qualquer, adjacente por oposto. Aí eu lembro do rico, da rica e do caco, né? Então, rico, rica e caco. Mas a partir do momento que eu lembre que o seno só vai ter inversa começando com a letra diferente dele, inicial diferente dele, que é com C, eu já vou partir para a seguinte observação, né? Seno de alguém é a mesma coisa que o inverso da cossecante. Cosseno de alguém é a mesma coisa que o inverso da secante. Ó, começa com C, começa com S, começa com S, começa com C. E o óbvio é da tangente, né? Tangente, o inverso é a cotangente. Se eu quisesse escrever inverso da cossecante, C1 pelo seno, né? Inverso da secante, 1 pelo cosseno. Inverso da cotangente, 1 pela tangente. Lembrando que eu estou usando aqui θ para ângulo, mas poderia ser qualquer outra letra, ou poderíamos estar usando um número para ângulo, um número real, né? Um número existente.